Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Inventando História e hoje eu trago a segunda edição daquela série especial que eu falei para vocês de História dos Hinos Nacionais. E aí, vamos ver qual que é o hino de hoje? Então, depois da vinheta, partiu! Muito bem, então, pessoal, voltamos aqui com o vídeo do dia, mas antes aquele pedido amigo, aquele pedido fraterno para você. Curte o vídeo, se inscreve no canal e, claro, compartilha com seus contatos. É muito importante esse apoio seu para o meu trabalho do Thiago seguir crescendo aqui com qualidade aqui no YouTube, ok? Mas olha só. Queridos meu Brasil, é meu orgulho, a minha alegria, a minha profunda satisfação trazer para vocês hoje, como nosso hino do dia aqui, o hino nacional francês, a Marseillaise. Exatamente, meus queridos. Olha, talvez poucos hinos sejam tão mundialmente conhecidos, tão mundialmente afamados, quanto o hino nacional francês. Né? É um hino que realmente quase que dispensa apresentações. Quando alguém ouve aquele famoso param, param, pam, 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 param, já sabe que é a França na área, né? E olha só, quando nós pensamos nesse hino, pessoal, ele é um hino de batalha, ele é um hino de guerra. Se você for procurar a letra dele, for visualizar, aliás, vou deixar a letra aqui na descrição do vídeo para vocês, você vai ver que a letra é um banho de sangue. E não, o Alan não está exagerando, tá? A letra é uma letra sangrenta, porque ele é escrito no calor da Revolução Francesa, né? O hino é de 1792, né, escrito por um homem chamado Roger de Lille. Tá? O Roger de Lille, inclusive, pessoal, ele era um oficial do Exército Revolucionário Francês da divisão de Estrasburgo. Tá? Então, quer dizer, ele estava participando da batalha. Então, você imagina, era um oficial, né, um músico autodidata, diga-se de passagem, né, e ele resolve fazer uma letra sobre o momento histórico que ele estava presenciando. E, aliás, convenhamos, que momento histórico, Revolução Francesa, moçada. Né, e ele vai escrever um hino para o seu país sem saber que o faria, né? Porque no início ele faz um hino de guerra, ele faz um hino de batalha, que era os soldados cantarem aquela música, né? Para estimularem eles ao combate. A letra da Marseillaise é extremamente empolgante. Imagine você, a primeira parte do hino já vem assim, ó. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ou seja, avante filhos da pátria, o dia da glória chegou. Quer dizer, olha que hino empolgante logo na entrada. Como é que o sujeito não vai se empolgar com um hino desse se ele tem que entrar em batalha? Pelo menos que seja uma música que carregue o indivíduo para os braços da revolução. Só que olha que interessante, essa música chegou inclusive a ser chamada de Canção de Guerra do Reno, né? Porque ali as tropas também sediadas junto ao rio Reno, um dos mais importantes rios da Europa, que corta também o território francês, né? Também cantavam essa música quando caminhavam para a batalha. Mas com certeza nenhuma divisão do exército francês se marcou mais por cantar, por entoar esta canção de batalha do que a divisão de soldados sediado em Marseille, uma cidade na costa mediterrânea, Marselha no caso, né? Uma cidade na costa mediterrânea da França. Como esses soldados lá em Marselha, tá, cantavam essa música o tempo todo quando iam entrar em combate, que às vezes iam marchando, né, e cantando essa música, a música acabou ganhando o curioso nome de a Marseillaise, né? Ou seja, a canção de Marseille, ok? Mas veja você que foi criado pela divisão, por um soldado, por um oficial da divisão de Estrasburgo, mas por conta do uso bastante forte que os marselheses fizeram, ela acabou levando o nome daquela cidade, tá? Agora, interessante, esse hino, pessoal, ele empolgou tanto que, por exemplo, é dito que durante uma das mais famosas cenas da Revolução Francesa, que é a tomada do Palácio das Tulherias, né, os revolucionários, durante aquele confronto, que aliás foi um confronto profundamente sanguinolento, sangrento, né, dentro da Revolução, claro,
Durante a tomada do Palácio das Tulherias, os soldados cantavam a plenos pulmões a Marselhesa. Outro momento também, onde a música se fez valer, foi na famosa Batalha de Valmy, aonde os soldados revolucionários tiveram que enfrentar soldados realistas, soldados partidários do rei da França e também das potências estrangeiras que tentavam tomar o país naquele momento para sufocar a revolução. Nas palavras de um general revolucionário do período, né, ele falou que a Marseillaise, aquela música, era o verdadeiro Te Deum da França, o Te Deum da República. O que é um Te Deum? É uma música de caráter litúrgico, é uma música de caráter sagrado, que faz uma saudação ao divino. Então, quer dizer, assim como a religião tem lá o Te Deum numa celebração eucarística, por exemplo, a França tem agora o seu Te Deum pátrio, o seu Te Deum revolucionário, que é a Marselhesa. E eis que, justamente na fase mais radical da Revolução Francesa, que é a fase da Convenção Nacional, justamente no último ano da Convenção, que é a fase de domínio jacobino, né? Lembra que a fase do domínio jacobino é a fase do terror, inclusive, que é a fase da guilhotina, né? É justamente em 1795, pouco antes de acabar a Convenção Nacional, que a música do Roger de Lille, feita lá em Estrasburgo e adotada pelos soldados de Marseille, acabou sendo instituída de fato como o hino da República Francesa, o hino revolucionário, aliás, né, da República Francesa. Aliás, o hino ele é bastante sangrento, né, porque, como falei, a Revolução Francesa foi bastante sangrenta. Tanto que tem uma parte do hino que fala, né, o estandarte ensanguentado da tirania se levanta contra nós, e pelos campos vem marchando ferozes soldados que vêm para degolar seus filhos e suas mulheres. Olha que letra pesada. As pessoas estão cantando isso na França quando elas cantam o hino, é essa letra, tá? E aí o refrão é: as armas, cidadãos, formai seus batalhões, marchem, marchem, que do sangue impuro a terra se saciará. Quer dizer, a terra irá se saciar do sangue impuro, ou seja, o sangue daqueles que atentavam contra a Revolução. Então, sim, é um hino bastante dramático, bastante trágico, pelo momento, né, no qual foi escrito, e você veja, instituído durante a fase da Convenção. Porém, pessoal, depois que finda a Revolução Francesa, lá em 1799, e aí se inicia a chamada Era Napoleônica, quando Napoleão realmente se coloca no poder, aliás, ele se torna imperador dos franceses, Napoleão vai banir a Marseillaise. Claro. Pessoal, a Marselhesa não é o hino mais gentil do mundo para um tirano ou para um monarca, não é? Mesmo que seja Napoleão. E aí ele vai banir o hino dali. Eis que então esse hino vai ficar banido sob o período napoleônico. E logo depois que Napoleão cai e vem lá do Luís XVIII daí bane o hino do Napoleão, mantém banido o hino da Marselhesa e coloca um outro hino. A Marselhesa só viria a ser reinstituída como hino nacional francês lá durante as revoluções de 1830, uma das tantas revoluções pelas quais passou a história francesa, né? Então, em 1830, ela volta a ser o hino nacional da França e recebe, inclusive, um lindíssimo, aliás, um apoteótico arranjo de um dos maiores maestros franceses, compositor da música clássica, da música erudita, o famoso Hector Berlioz. Berlioz fez um arranjo, pessoal, verdadeiramente lindíssimo com o hino nacional francês, que já é um hino poderoso. Berlioz aumentou essa potência, né? Agora, curioso é que depois, lá pelos idos dos anos 1860, 1848, aliás, né, depois de 1848, aí vem 1850, 60, 70, naquele período vai ter ali um novo Império Francês, onde o imperador era ninguém menos que o sobrinho de Napoleão Bonaparte, que vai se auto-intitular Napoleão III. E tal qual o tio, também Napoleão III vai banir a Marselhesa. Somente quando Napoleão III cai, e ainda levou alguns aninhos, inclusive, que ele cai ali pelos idos de 1870, 71, né? Somente em 1879 é que a Marselhesa voltaria a ser o hino francês até os dias atuais. E há uma série de mitos e lendas sobre esse hino. Por exemplo, alguns historiadores da música, inclusive, sugerem que talvez Roger de Lille tenha se inspirado, veja só, tenha se inspirado numa composição
do músico austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Quer dizer, já pensou? O hino francês talvez tivesse uma inspiração em Mozart. E isso não é incomum, né? Na história da música, várias músicas acabam inspirando a outras, né? Mas nunca foi comprovada essa teoria, né, do Mozart ali, com relação, nunca teve essa comprovação, tá? Mas o fato é que é uma música extremamente poderosa de fato. Curioso dizer, pessoal, que, incrivelmente, a Marselhesa chegou a ser usada pelas tropas de Mao Tse-tung na Revolução Chinesa. Sim, quer dizer, numa revolução na China, que era uma revolução socialista, que não tinha nada a ver com uma revolução iluminista, como foi na França, né? O Mao Tse-tung, entusiasmado com o ardor da música da Revolução Francesa, que era a Marselhesa, também teria instruído seus soldados a que cantassem o hino francês. Imagina, os caras lá na China, ok? Fazendo então a famosa Revolução Chinesa, que é uma das revoluções que é concluída ali na Guerra Fria, e de repente cantando a Marseillaise. Outro ponto, aliás, que vale destacar, né, aí vamos dizer assim, em termos também bastante históricos, ainda já ligado à história francesa, é com Piotr Ilyich Tchaikovsky, um compositor russo do século XIX, que fez uma abertura famosíssima abertura solene, chamada de Abertura 1812. Olha aí, Abertura 1812. Essa música é tão poderosa que nela tem canhões, nela tem sinos, é uma música com uma massa sonora fortíssima. E como essa música, ela retrata a invasão francesa à Rússia por Napoleão Bonaparte, toda vez que o Tchaikovsky queria, vamos dizer assim, mostrar a ideia dos franceses invadindo a Rússia, ele colocava só aquele toque. Param, param, pam, 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 param. Quer dizer, meio que uma citação. A música é fabulosa, aliás, recomendo para você, por favor, ouça Abertura 1812 do Tchaikovsky. Tem aqui no YouTube, tem nos seus veículos de mídia, aí nos Spotify, Deezer, por aí vai. Pode procurar que você acha, é um musicão. Procura a versão com canhões, você vai se surpreender, tá? Agora, outra música, bem menos bélica, bem menos ligada à guerra, uma música, entre aspas, bem mais fofinha, é a All You Need Is Love, dos Beatles. Se você conhece os Beatles, se você curte Beatles, você já notou que no início dessa música vem o toque. Param, param, pam, 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 param. Quer dizer, tá ali. Numa música dos Beatles, os caras Beatles, britânicos inclusive, também se apropriam do hino da Marseillaise, que é um hino realmente formidável, um hino poderoso. Eu nunca vou esquecer daquela Copa do Mundo lá na França, né? Onde o Brasil foi para a final com a França no Stade de France em Paris, aquela que a gente perdeu e foi muito brilhantemente. Tudo bem que foi melhor que o 7-1, né? Mas eu lembro daquela ocasião quando de repente só deu um rufar de tambores no Stade de France em Paris, e aquela torcida gigantesca a plenos pulmões. Allons enfants de la patrie. Até me arrepia, porque foi uma cena assim realmente empolgante, uma cena fortíssima, poderosa. Era como se aquele ardor revolucionário francês se fizesse presente ali naquela competição esportiva. Beleza? Espero que tenha curtido, né, a história desse, que é um dos mais famosos, mais laureados, também mais controversos. Aliás, tem até franceses que não gostam muito da letra do hino francês, acham que ela deveria mudar porque ela é muito belicosa, e hoje a França não está mais nessa ideia, não está mais fazendo revolução ou guerras, então muitos até sugerem que a letra deveria ser atenuada, mais leve, mais suave, né? Mas o fato é que o hino é de fato um hino verdadeiramente, por todos os aspectos, histórico, tá bom? Queridos, um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!